porque temos muitos assuntos a tratar. Léo Jardim, Felipe Coutinho, Thiago Mendes, Brenner, Pedrinho, do Shakhtar, Elinho, do Toluca. Ih, o mercado da bola tá bombando. Será verdade? Ou tá no esquema de festa de São João? Olha o Thiago Mendes, é mentira. Olha, eu vou explicar para você agora. Então vamos juntos? Conto muito com a sua participação. Olha, de imediato fazer um convite para você. Amanhã, às 6 da tarde, um podcast especial. O podcast do Fanático Vascaíno, que é o Fanático Cast. Nós vamos receber o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que tem muitos, mas muitos assuntos para tratar. Recuperação judicial, disputa contra 777, detalhes do processo, do que já aconteceu, bastidores. Vamos falar sobre venda da SAF, tudo isso e muito mais a partir das 6 da tarde. Então é amanhã, hein? Quinta-feira, o Fanático Cast vai entrar em campo na edição 2025, voltando a temporada com o Felipe Carregal com muitos assuntos. E eu vou convidar você porque durante o podcast vai ter uma ação especial de perguntas para quem é do Trem Bala Novo. Então, você quer ser membro do Trem Bala? Atenção, hein? Quem já é, tá garantido. Tem novidade no nosso Fanático Cast para a galera do Trem Bala Novo. Pode virar membro do nosso canal. Azevedo, você botou na thumb, só falta assinar, entre aspas. Explico. Abra aspas para essa frase que eu ouvi de um dirigente do Vasco da Gama. Perguntei a ele, e o Léo Jardim, cara? Por quê? O que está acontecendo? Ele falou, Fábio, só falta assinar. Tá tudo já acertado com o empresário dele, com o staff dele. O Léo Jardim quer ficar, está bem perto de alcançar a meta do seu contrato. Então, meu amigo, Léo Jardim só falta assinar. Ponto. E esse é o grande detalhe, né? É o entrave até agora. Tudo foi acordado, tempo de contrato, valor, bônus, só falta assinar. Léo Jardim, tenho certeza que na sua carreira o Vasco já tem um capítulo importante. E você permanecendo 2, 3, 4 anos no Vasco, a sua história será gigante. Porque o Vasco vai voltar a conquistar títulos, Léo. E se você fizer parte dessa história, é o seu nome que será escrito. Como tem do Carlos Germano, tem do Acácio, tem do Elton, do Mazzaropi, do Barbosa. Cada um escreveu a sua história. E com a camisa do Vasco, a história fica muito pesada para a sua carreira. Só falta assinar. Felipe Coutinho, outra notícia que trouxemos ontem no Café Vascaíno, e eu ratifico aqui para você, o Vasco trabalha com 2 cenários, uma renovação por 1 ano com ele, com opção de mais 1, ou, se o Aston Villa não liberar, não fizer jogo duro e tal, pelo menos 6 meses. Porque o Felipe Coutinho quer ficar, a família dele está totalmente adaptada ao Brasil de volta, os filhos estão no colégio, então o Felipe Coutinho quer ficar no Vasco da Gama. E 6 meses é um tempo, pelo menos mínimo, para que, no início do ano que vem, ele 6 meses antes do fim do contrato dele com o Aston Villa, se for realmente cumprido só até junho de 2026, se não houver nenhuma extensão e tal, ele já vai poder assinar um pré-contrato. E aí, opa, levantou o dedo, é o Vasco da Gama que está na fila, né? Então vamos aguardar. A expectativa é muito grande, o contrato dele termina dia 30. Aliás, uma notícia, falando dia 30, notícia exclusiva para você, torcedor. Em maio, no dia 31 de maio, né, os contribuintes tiveram que enviar as suas notificações, os seus informes, né? O imposto de renda, a declaração. E os clubes precisavam apresentar os seus balanços também. Aliás, não, 30 isso foi para o contribuinte. 30 de abril era para as empresas. Então, no dia 30 de abril, o Vasco apresentou um balanço, foi muito questionado e tal, e o Vasco disse que até o dia 30 de junho iria apresentar a sua versão final. E eu confirmei ontem com o dirigente do Vasco que me disse o seguinte: o Vasco vai mostrar para o público, para o torcedor, a sua demonstração contábil e vai
entregar à justiça. O balanço do Vasco está sendo auditado pela BDO Brasil, uma das maiores empresas de auditoria. Então, o Vasco da Gama vai entregar o seu informe, né, o seu balanço destrinchado, né? Ah, mas foram só 4 folhas, estava pobre. Agora vai estar destrinchado para quem quiser debruçar e entender um pouco mais do que está acontecendo no atual cenário. Antes de seguir o nosso vídeo, temos mais assuntos aqui. Quero lembrar você que está rolando o Super Mundial de Clubes. Hoje tem Fluminense em campo, tem River Plate. Enfim, tem muita bola rolando. Tem 4 jogos, tem vaga em jogo. E tem você apostando também com responsabilidade, a chance está aumentada. Não perde tempo, vou deixar fixado o meu link. Você gosta do meu trabalho? Quer abrir numa casa de apostas confiável? Eu indico para você a KTO. KTO.bet.br é o melhor site de apostas. Olha, e a reputação está lá em cima do timaço da KTO, com quem eu converso do mercado ou torcedor, todo mundo satisfeito. E você? Aposte com responsabilidade e divirta-se. Super Mundial de Clubes é uma chance. Daqui a pouquinho vai voltar o Brasileirão e nós estamos dentro. Copa do Brasil, Sul-Americana, o Vascão está lá também. Por enquanto vai brincando e se divertindo no Super Mundial de Clubes. Bom, falar sobre a Nike, falei já em alguns vídeos, ontem na live também. Reforçando a você, torcedor, o contrato não está assinado definitivo, né? Há algumas discussões, como por exemplo o fato da Nike ter dito aos lojistas, alguns na apresentação que fez e que deixou a desejar, que em janeiro só vai entregar a camisa 1. O Vasco não aceita isso. E eu daqui pressiono também. Não pode aceitar. Camisa de aquecimento, camisa de treino, concentração, pelo menos é uma linha enxoval mínima que tem que ter. 4, 5 itens para o torcedor. Além de calção, meião e tal. Irmão, não dá para aceitar menos do que isso. Aí depois você lança a camisa 2, lança a camisa 3, a de goleiro também. Então, ó, goleiro, jogo 1, aquecimento, treino, comissão técnica, calção, meião, agasalho. Já tem que estar, já. Ah, mas não parou a fábrica, já não avisou com 6 meses de antecedência que vai entrar uma linha de produção? Então vamos embora, meu irmão. Toca o baile. Bom, deixa eu falar sobre reforços. Cada hora aparece um novo nome e eu aqui não vou ficar especulando. Ah, é mentira! Não, é verdade? Não vou ficar de anarria com você e nem jogando nomes ao vento. O que eu apuro? Brenner, 0 chance. Aliás, seria uma loucura o Vasco trazer o Brenner, que não jogou nos últimos 6 meses pela equipe da Udinese. Foi muito bem no São Paulo, mas não está jogando na equipe italiana. Bola fora. Em relação ao Thiago Mendes, volante, 33 anos, o Brenner tem 25. Ele é representado pelo Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Jardim, que está tentando. Só que o Thiago Mendes está em baixa lá no Catar. Jogou apenas 6 jogos nesse ano. E no ano passado, de setembro a dezembro, ele ficou no departamento médico com uma lesão na coxa. Não cabe, né? Um volante que tem 6 jogos em 6 meses. Ah, depois tem que se adaptar, pegar o ritmo brasileiro. Meu irmão, esquece. Foi muito bem no Lille, foi muito bem no Lyon, no próprio São Paulo, mas hoje, para o Vasco, não é o cara. Elinho e Pedrinho, os dois pontas, pertencem, né, são representados pelo Bertolucci. Bertolucci é o mesmo empresário que agencia o Fernando Diniz. Ele está empenhado em trazer alguns jogadores para o Vasco? A tendência é que ele ajude. Cara, o Pedrinho tem contrato longo ainda com o Shakhtar Donetsk, até 28. O Elinho também com o Toluca. Dificilmente esses jogadores irão deixar os seus clubes para voltar ao Brasil. Idade tem, futebol também, mas os seus clubes não vão aceitar liberar esses atletas. E eu não vou iludir você, torcedor, mas a minha percepção é que essa prateleira ainda não é a janela do Vasco. Porém, o Vasco vai em busca de nomes para somar. Igualar, já tem em casa. E tem a base, inclusive, para isso. Um grande abraço para você. Olha, hoje tem na conta... Cana tá livre no mercado, certo, Thiago? Obrigado pelo superchat. O contrato termina agora, dia 30 de junho. Não sei se ele já está livre ou se já não assinou com alguém. O Balbuena, aquele zagueiro que jogou no Corinthians. Corinthians, no Corinthians. Bom jogador, muito bom jogador. O Vasco, inclusive, Rei, ontem saiu uma notícia que o Vasco está interessado no volante Thiago Mendes. Thiago Mendes, que é ex-jogador, foi cria do Goiás,
ex-jogador do São Paulo, do Lille, do Lyon, e está no Al Rayyan, do Catar. Eu fui dar uma pesquisada, né? Eu lembro dele, bom jogador, efetivamente. Só que no último ano, ele não passou um ano interessante, não. De setembro a dezembro, né? No início da temporada catariana, ele ficou 4 meses com uma lesão muscular na coxa para se recuperar. E agora, nessa temporada, ele jogou apenas 11 jogos. Porra, em 6 meses. Aí é loucura. Aí surgiu um outro nome, o Brenner, atacante que foi do Fluminense, do São Paulo, que tá na Udinese. Cara, eu fui olhar os números do cara. Ah, mas se ele tivesse bem na Europa e não voltava. Sim, mas não precisa pegar o rebutalho. O cara não jogou nos últimos 6 meses na Udinese e nem relacionado foi. Como é que o Vasco vai pensar num jogador desse? Aí vocês estão de sacanagem comigo, né? Então, assim... Mas o Vasco realmente está pensando ou são torcedores que vão jogando nome ao vento? Não. Alguns são nomes ao vento. São nomes ao vento. Que a galera vai... Chegou para mim um negócio que é sensacional. Dizendo assim... aliás, perdão, onde eu falei catariano é Catari. Perdão, eu usei a expressão errada. Futebol Catari. Ai, que burro. Ai, meu Deus. Eu vou depois do programa falando... Que vergonha. Não fala nada. Depois do programa, fica comigo, eu quero te falar um negócio. Fica comigo. Problema teu. Tu vai ter que resolver aí. Aí é o seguinte... o técnico... Cadê meu advogado Calmon? Porra, pode chamar. Chama os dois. O João Pereira falou assim, o Thiago Mendes não, mas o Brenner ajudaria. Como ajudaria, João? O cara não joga 6 meses, vai ajudar como? Ah, mas ele entra rápido em forma. Que isso? É loucura, cara. É loucura. Cara, se você pegar olha só, vamos usar o exemplo do Pedro. Sim. O Pedro ainda continua sem ritmo, ele vai demorar. Não é uma coisa que de uma hora para outra. Se o cara ficou 6 meses parado. Parado que eu digo assim, ele não jogou. Ele tava treinando e só. Treinando e parado? só. Ué, parado. Entendeu? Agora, imagina o Pedro, que tá jogando, ele tá jogando, e mesmo assim, demora para pegar ritmo de jogo. Claro. Ele demora para... Não, é isso, pô. Calma, não se afoga. É porque é aquele momento que os torcedores ficam ansiosos, porque daqui a pouco vai abrir a janela, né? Ele tá parado, o Vasco tá parado, deixam mais ansiosos ainda. O que tá acontecendo? Quero contratação. Não, e aí, pra piorar, os 3 rivais estão aí, jogando o Mundial e avançando. Aí você faz a comparação e fala assim, porra, meu irmão, e agora? Quem o Vasco vai contratar? Porque não pode esperar, Rei, abrir a janela para contratar. Já tem que contratar agora. O cara tem que chegar amanhã, começar a treinar, aí no dia 10 você registra. E tem que ser jogador que entre para jogar, né, Fábio? Não. Você espera 3 meses para jogar, ferrou, pô. E outra coisa, tem que ser jogador para ser titular. Porque se você está trazendo, é porque você entende que o time titular tem buracos. Tem jogadores que estão ocupando a vaga, mas que não tem a capacidade para ser titular. Então, por exemplo, se você traz um volante, que é o Thiago Mendes, então você está olhando e falando assim, o Hugo Moura, ele é um bom volante, mas se eu trouxer um melhor que ele, então ele é um bom banco. Legal. É isso aí. Então você precisa trazer, eu não posso trazer um novo Hugo Moura, porque eu já tenho o Hugo Moura. O igual não me adianta. O igual não adianta. Então, assim, o que eu entendo é que o Vasco tem que ir ao mercado de forma assertiva e qualitativa, não quantitativa. Porque se você tem em casa, ou da base, ou o jogador que já está no elenco igual, você vai trazer para quê? Para dizer que trouxe? Porra, aí para agradar a torcida que quer a contratação. Entendeu? Aí não faz o menor sentido, né? Aí entra o que o meu Boto falou. Eu prefiro ser feliz no final do ano que... Não, pô. Ele falou que prefere ser feliz no final do ano que no início do ano, na janela de transferência. O Flamengo vive uma situação diferente, porque ele, inclusive, é um clube vendedor. Vide o Wesley, né? O Flamengo está querendo vender por quase 200 milhões de reais. Uhum. Ele vive uma situação em que ele fica mais a cavaleiro nas negociações. Mas qualquer janela de transferência, Fábio, você vê, todo torcedor fica doido para contratar. Porque você vê outro time contratando e o meu não está contratando, e como é que faz? Existe uma ansiedade na janela de transferência absurda com os clubes, pô. Absurda. Principalmente para os que precisam mais. Principalmente o Vasco, exatamente. E o Vasco, depois do jogo São Paulo, eu não vi a tabela. Ficou em qual colocação? Eles saíram ali do AP da zona de rebaixamento, né?
Sim, sim, o Vasco está na 13ª, se eu não estou equivocado. Já tem tanto tempo que parou o Brasileiro que eu já até se esquecia. Mas eu acho que foi 13º, deixa eu confirmar aqui. O Vasco está em 13º, isso aí. E está a 7 pontos do G6. Está muito ponto atrás. E só 2 acima da zona de rebaixamento. Então a situação não é tranquila, é que jogou bem contra o São Paulo. Então deixou uma ótima impressão. Mas aí então, aí volta a contratação. Tem que chamar a gente para jogar imediatamente. Agora, você esperar contratar o cara para ficar até pegar ritmo de jogo, demorar 2 meses, gente, o campeonato retorna em julho. Aí bota aí, agosto, setembro, e outubro a vaca já foi pro brejo já, filhão. Tem que contratar para jogar, pô. Que isso? Que isso? Uou! Mandou para mim ou para você? Dear Fábio, are you afraid that Flamengo will beat Bayern Munich? Because with the money they could earn, they might, eu não sei essa palavra, não sei, be able to buy Vasco. To buy Vasco. Ele quer fazer graça para dizer que o Flamengo vai jogar com o Bayern de Munique, compraria. Vai pro inferno! Tá mandando em real. Foi lá pra porra do Google Tradutor pra escrever essa merda. Olha a grosseria aí, ó. Não, porra! Mas assim, o Vasco volta a treinar hoje, isso? Não, já voltou segunda-feira. Então tava só assistindo os coleguinhas jogarem no Mundial de Clubes. Não, o pessoal tava de férias, inclusive Coutinho, Verratti, Piton estavam na Itália, irmão, curtindo. Não, palhaço. Eu vou te falar uma parada, ontem eu até gravava, tinha um vascaíno no meio da torcida do Flamengo, tá? Assistindo o jogo... Não, vários, irmão. Você tem vários vascaínos aí que frequentam Orlando. Orlando é nossa terra, rapaz. Não Orlando, cara. Eu tô falando assistindo o jogo do Flamengo em Los Angeles. Dentro do estádio. O cara com a camisa do Flamengo dentro do estádio. Do Vasco? Do Vasco. Você olha que maneiro, pô. Ele tranquilão, andando lá tranquilão. Eu tenho medo do Átila Zapata, porque essa foto me pega muito. Essa foto aí é perigosa. Ele já entrou ao vivo comigo numa live de membros. Você sabe que quanto o Vasco economizou não viajando pro Mundial? Sei, a tua família também brincadeira. Veja pelo lado bom, Fanato Vascaíno, o maior rival do Vasco ganhar o Mundial vai ser... vai. O meu maior rival volta segunda-feira. Ô, Rei, você já gastou por conta a diária? Como é que é? Ô, Fábio Azevedo, não gastei por conta, mas estou perto disso. Não, porque do jeito que você está... hoje eu não vou contar a história do Diácono. Hoje não, Matheus. Desculpa, porque o programa está muito dinâmico. O programa está muito dinâmico. Entendeu? Mas assim, você já está com seus panos de bunda tudo dentro da mala, porque segunda você volta de Miami, para o Rio de Janeiro. Tem voos direto, inclusive. Ô, Fábio Azevedo, olha só, sejamos sinceros agora. O favorito é o Bayern. Começou. Não! O favorito é o Flamengo, malvadão. Não começa a pipocar, não, porra. Cadê a soberba? Eu tô falando uma parada sensata. Eu estou aqui tirando o meu personagem irônico, entendeu? Para falar uma coisa sensata. Como a Camila tá falando. É o Bahia. Estou mentindo? O favorito é o Bahia. Não, o favorito é o primeiro colocado do grupo, que foi o Flamengo. O favorito é o Bayern, ponto final. O favorito é o Bayern, uma das potências do futebol mundial, o Bayern de Munique. Começou a pipocar. Beleza. Agora, o Bayern pegou o Boca Júnior, e não foi um jogo tão... Porque assim, quando o Bayern meteu 10-0 aquele time no Atlanta, sei lá onde, o pessoal, cara, 10-0, meu irmão. O Bayern chegou. 10-0, o Bayern chegou. Mas aí pegou 60 no teu time, não tá nem levando fé. Escuta, caceta. Aí pegou o Boca Júnior, não foi um jogo tão tranquilo assim. Lembrando que o Boca Júnior nem na Libertadores está e foi eliminado a Sul-Americana, uma coisa assim, não foi? O Boca Júnior tá numa fase terrível. Não. O Boca foi finalista da Libertadores 2023 com o Fluminense, se arrastando não ganhando, então, assim, sempre. Horroroso, o time do Boca é horroroso. E no ano seguinte nem para Libertadores conseguiu ir. Não. Então, assim, esse Boca agora, que jogou contra o Bayern de Munique, foi um Boca capenga, bem capenga, um time ruim. Sim. Então, assim, e teve o jogo com o Bayern de Munique. Claro, o Bayern de Munique foi melhor e venceu a partida. O jogo contra o Benfica, meu irmão, o Benfica ganhou o jogo, fez história. Então, assim, existe a possibilidade, sim, do Flamengo ganhar. Entendeu? Aí tem uma coisa. Se o Flamengo ganha do Bayern de Munique, a moral do time... vai, assim, muito pro alto. Porque você já viu o chaveamento depois? Pode pegar o PSG.
E depois Real Madrid. Não vai chegar, a Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, essa música não vai ser entoada de novo. Não vai dar tempo. Primeiro que essa música não vai ser entoada porque nós já aprendemos a lição, não vamos cantar. Mas você está há quantos dias aí? Tá, você está há quantos dias nos Estados Unidos? Eu cheguei dia 13. 13, então 12, 13 dias, né? Mais 4, você vai ficar uns 17, 18 dias, tá bom. Tá bom. Não, Fábio Azevedo, olha só. Passando do Bayern de Munique, o Flamengo embala, a confiança vai lá no alto. E digo mais, vai ser PSG contra o Miami, Inter Miami. E passar. Do Messi, e assim, porque o PSG, assim, que o PSG perdeu pro Botafogo. O PSG perdeu pro Botafogo. Mas assim, o Botafogo não é melhor que o Flamengo, não? Ah, sim, muito melhor. Ah, bom. Não, quem mas, é o campeão brasileiro da América? O que eu estou falando, Fábio Azevedo, é que nesse Mundial de Clubes da FIFA, os europeus, todo mundo colocou uma banca gigante nos europeus e essa banca não está se comprovando. Então, assim, o Flamengo pode pegar o Bayern de Munique e ganhar? Pode. O Flamengo, para mim, o Flamengo está pronto. O Flamengo pode pegar o PSG e ganhar? Pode. O Flamengo pode pegar o Real Madrid e ganhar? Pode. É fácil? Não, não é fácil. Mas cada jogo é um jogo e vambora, entendeu? Para mim, o Flamengo passa pelo Bayern. Escuta assim, passa pelo Bayern. E digo mas no mais, tempo normal? O Inter, tempo normal, e digo mais, o Inter Miami passa do PSG, tá? Porque o Messi vai querer comer a bola. Porque ele saiu lá xingado. Acorda. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá no mercado da bola, em busca de algumas contratações, muitas especulações do mercado. Thiago Mendes e Brenner estão na mira aí do Vasco da Gama, porém o Vasco da Gama não deve fazer nenhuma dessas contratações e busca aí oportunidades ao lado de Diniz, né? Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. E vamos Vasco!